essa conversa gostosa com o Fábio Luporini, ele que é praticamente um filósofo, né? Isso mesmo. Mostrando e desenvolvendo nesses jovens a reflexão. E a gente filosofando agora aqui nessa conversa, né? E eu me pergunto, a filosofia hoje, nessa vida contemporânea, onde a gente vê que o amor está esfriando, as relações também, a gente não tem tempo nem de olhar para o outro. Às vezes a gente vê alguma situação de rua, onde alguém precisa de uma ajuda, todo mundo passa, ninguém olha. As pessoas não estão se vendo, os indivíduos não se enxergam. Quanto mais para filosofar, você acha que dá hoje, nesse mundo conturbado e louco que a gente vive, esta conversa filosófica que a gente está tendo aqui, isso pode acontecer entre as pessoas? É muito possível. E como você falou, falta sim a capacidade, o altruísmo, a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, exato, na dificuldade do outro, né? De olhar com os olhos do outro. Mas é muito interessante porque ao mesmo tempo, esses adolescentes, essas crianças, essa nova geração que é tecnológica, que está no celular, que está no computador, essa geração é carente de conversas como essa. E quando tem a oportunidade de ter uma conversa filosófica, por exemplo, é como se fossem com muita sede e beber da filosofia, beber da espiritualidade, porque o mundo, como você disse, está muito carente disso. Falta muito isso. Então, quando a gente tem a oportunidade de sentar e discutir, aí as coisas mudam. Então, quando tem os meus alunos, os meus pequenos filósofos, eu digo assim, não me importa que você deixou de fazer a tarefa, me importa que você mentiu. Isto é diferente. Não é o fato de você perder uma nota por causa da tarefa, é o fato de você mentir. Isso é um valor, a verdade é um valor. E aí, muitos deles param e, sinceramente, pedem desculpas. Né? Ou dizem assim no final da aula, olha, eu queria dizer que eu não fiz a tarefa. Por quê? Porque já vai colocando neles, na formação deles, essa busca pela verdade, pelos princípios. Pelo caráter, Pelo né? caráter. E é justamente o caráter, a ética, que nós trabalhamos com eles. Já desde, Paula, desde o ensino fundamental. Então, lá no Max, onde eu dou aula, a gente aprendeu a colocar a filosofia como discussão de valores fundamentais da vida desde que eles têm 10, 11 anos, até menos, né? Com aquela pedagogia afetiva, com o líder em mim. Ou seja, trabalhar com as crianças justamente essas características que formam o nosso caráter e que nos definem para a vida, não é? E voltando um pouquinho para a filosofia, a gente comentando, que eu comentei uma frase que eu uma vez escutei, eu não lembrava que filósofo que era, e acho que os filósofos naquela época, além de filosofar, eles colocavam algumas frases um pouco assim, não cômicas, mas um pouco sarcásticas, né? E eu falando daquela frase que se o homem está casado com uma mulher boa, e eu não lembrava feliz, a frase, daí depois agora você lembrou, e se ele casar com uma mulher se a esposa for uma má esposa, ele vai virar filósofo. Sim. E quem disse essa frase? Era uma frase foi Sócrates, né? E Sócrates tem essas sacadas muito boas. Então, quando ele diz, por exemplo, só sei que nada sei, ele está dizendo, a gente não sabe o tanto que a gente poderá saber, não é? Porque a gente acha que muitas vezes sabe muito e não sabe nada. Não sabe nada. Então, essas frases sarcásticas que você diz revelam muito do pensamento de qualquer pensador, né? Então, por exemplo, Aristóteles tem uma muito boa, que diz assim, nós somos aquilo que nós fazemos. Se eu minto, eu sou o quê? Mentiroso, não é verdade? E essa filosofia, olha só para você ver, é tão presente no nosso dia a dia, que todo personagem do Harry Potter, o Dumbledore, é filosofia de Aristóteles. Como é que eu faço para ensiná-los? Eu me visto de Harry Potter. Ah, é? E eu vou de Harry Potter na aula para ensinar, motivá-los a aprender a filosofia. Porque isso chama atenção. Então a gente pode trazer... Então, você está falando a linguagem desse jovem, né? Mas, Paulo, eu ponho sobretudo cachecol, e vem o pomo de ouro, e vem a varinha, sabe? Sei. O óculos, faço uma cicatriz. Ou seja, para mostrar que a filosofia está muito mais perto deles do que eles imaginam. E a gente, como professor,
né, como mestre, tem essa função de traduzir o conteúdo para eles, trazer essa matéria para eles, né, no dia a dia deles. Então, e depois de tudo isso, né, você tem uma vasta experiência em jornal, em televisão, e agora em educação, e agora também com um Instagram muito interessante que eu sigo desde, acho que do primeiro dia, que são as dicas... Você é fiel ali, né? As dicas filosóficas. Exato, exatamente. Né? Como surgiu? O que você pensou? Essas frases são suas? São frases pensadas aqui e ali? É muito legal. Eu trabalhei já há 10 anos em televisão, em jornal, né, no Grupo Paranaense de Comunicação, também leciono há muito tempo, e você vai ouvindo muita história, você vai ouvindo muitas coisas, né? E um dia, despretensiosamente, eu estava em casa, escrevia frases, compartilhava nas redes sociais e comecei a observar a repercussão que isso dava. As pessoas diziam, olha que legal, gostei. Aí comecei a montar um cenário diferente, botar uma tacinha de vinho. A frase às vezes não tem nada a ver com o vinho, mas o cenário, botar um cafezinho, botar alguma coisa e fazer uma foto com o celular mesmo. As frases começaram a repercutir. E são frases que às vezes vêm da minha cabeça, da minha filosofia, das minhas experiências, ou frases de filósofos famosos. Acho que né? tem também uma mistura de um pouco da filosofia com essas frases do dito popular. Exato. Né? E aquilo que serve para nos motivar, né, Paulo? Porque o mundo está cheio de coisa ruim. Quais são? Cita algumas. Por exemplo, tem uma que o pessoal gostou demais, que falou assim, ó, dê um pé na bunda da tristeza. Seja feliz. Não é verdade? Então a gente às vezes fica reclamando tanto da nossa vida. Muito dá bom. um pé na bunda da tristeza. Vamos ser felizes, não é verdade? E são frases que vão surgindo. Por exemplo, no Dia dos Pais, em homenagem aos pais, a frase é assim, tem muito pai herói que é super-herói sem ter superpoderes, não é verdade? Então essas frases as pessoas olham, curtem, compartilham, manda para o pai, marca os amigos e começa a repercutir. Por quê? Dizem muito mais para nós. É uma maneira de instigar. Instiga as pessoas e toca no coração das pessoas. Porque a gente às vezes vive nessa correria tão louca do dia a dia e se esquece de pequenos detalhes, pequenas filosofias, pequenas frases. Então a gente brinca que são as dicas filosóficas, né? Então o Instagram, dica filosófica. É uma dica, é coisa simples, é coisa pequena, mas que tem muito valor, né? Que toca no coração das pessoas. Não é verdade? Gente, confere aí várias frases do Instagram do Fábio que são muito interessantes.